Olá, sou a professora Bruna, professora de música, e nós temos algumas questões do professor Luiz, de física, e por conta dos alunos, quer se apresentar também? Professor, pode falar. Eu sou o professor Luiz, eu leciono física e leciono matemática também. A professora Bruna, ela me procurou para que eu esclarecesse umas dúvidas de vocês, tudo bem? Então eu vou fazer algumas perguntas que vocês fizeram para a Pro em aula. Então primeiro sobre o som, sobre essa questão do som e da música, quando a gente perguntou então se a música, quem inventou a música e se antes do homem existia música. E aí o Pro falou assim, uma pergunta bem interessante, né, Pro? Se antes de orelhas, né, se só surgiu a música ou sons a partir das orelhas. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Posso, então, porque assim, o som, ele é considerado uma onda, tá certo? Então, isso é uma coisa que vocês estão muito pequenininhos para aprender ainda. Mas vocês têm que pensar da seguinte maneira, que o som, ele se propaga em um determinado meio. Se você estiver, por exemplo, na rua e você conversar com uma outra pessoa, você não vai ouvir nada, porque o som ele não vai conseguir se propagar na superfície da lua, porque lá não tem ar, tá certo? E o som, não sei se você já ouviu falar isso, ele se propaga na água e nos sólidos também. Ou seja, se você colocar a orelha numa porta, você vai conseguir ouvir o que está acontecendo do outro lado, porque o som se propaga pela madeira. A grande questão que eu estava conversando com a professora Bruna é: se não tivesse orelha, será que existiria o som? Então, aí é uma coisa para a gente questionar, certo? Eu acho o seguinte, um exemplo que eu dei para a professora Bruna. Se você tem uma explosão e não tem nenhuma orelha por perto, você não vai conseguir destruir alguma coisa? Então, essa destruição foi provocada por ondas sonoras. Então, né, a gente até que pode concluir, né, que o som não necessita de orelhas, certo? Para existir, certo? Aí o professor também me falou uma outra coisa, os animais também, né? Os animais também sentem essas frequências do som e também, aí já seriam orelhas, mas então, já seriam orelhas, mas eles sentem uma frequência diferente do que a gente ouve. Isso, então, gente, porque assim, vocês também estão muito novinhos para entender esse negócio, mas é fácil, ó. Quando você tem o coração batendo devagar, a gente fala que a frequência é baixa. Se ele começar a bater mais rápido, a gente fala que a frequência é alta, certo? Então a frequência está relacionada com o tipo de som. Quando a gente tem uma cantora de ópera, soprano, a gente fala que ela tem uma voz muito aguda, a frequência é alta, certo? Quando você tem um baixo, né, o homem de voz bem grossa, a gente fala que é um som que tem uma frequência baixa, daí o nome baixo, certo? Então, nesse caso, você tem a diferença de frequências. Qual é a faixa de frequência que o ser humano ouve? De 20 Hz a 20 mil Hz. Bem, o Hertz é uma unidade de frequência, tá certo? E aí eu falei com a professora Bruna dos elefantes. Eles conseguem ouvir frequências abaixo de 20 Hz. E os cachorrinhos, eles conseguem ouvir uma frequência maior do que 20 mil Hz. Então vocês perceberam que a percepção do som também é uma coisa bem subjetiva, ela depende de quem está ouvindo. E tanto depende que o professor também falou que tem um aplicativo que ele emite uma frequência de sons. E aí nesse aplicativo, acho que vai ficar ruim, eu mostro na sala melhor para vocês, não sei se vai pegar assim, mas ele vai emitir um som. E a gente testou e tem coisa que a gente não ouve e que pessoas mais novinhas conseguem ouvir. Isso, exatamente. Então muda até isso, a gente vai perdendo a audição desses sons mais agudos, né, professor? Isso. Então eu vou colocar um pouquinho só pra gente ouvir, só pra mostrar. Olha lá. A frequência vai aumentando, tá vendo? Vai ficando mais agudo. E chegou a 1000 Hz, né? Então o nosso vai até 20 mil. Exatamente. E aí a gente vai fazer testes com esse aplicativo também, né? Vou mostrar pra vocês, depois eu coloco embaixo também no vídeo qual foi esse aplicativo para vocês testarem quem consegue ouvir ou não nas frequências mais altas, que é interessante, tem uma diferença grande. O que a professora Bruna falou, será que a música existia antes do ser humano? Pessoal, isso é uma coisa muito assim, difícil de responder, porque imagina que um passarinho existia antes do ser humano. Será que não havia já música no canto do passarinho? Entendeu? Então, a gente tem esse tipo de ideia também, né? Porque o ser humano ele é muito egocêntrico, ele acha que tudo
existe em função dele, quando na verdade não é assim. Né? Nós pesquisamos depois e vimos que a organização desses sons e como nós conhecemos a música hoje, sim, foi criado, né? Isso. Pitágoras, a escola Pitagórica, nós vamos falar um pouquinho sobre isso também. Tem só mais uma coisa, essa questão do som, nós somos as plantas. Sim. Aí é sem orelha, então é também interessante como a história da explosão, as plantas também têm uma reação ao som. Isso, uma vez eu li uma pesquisa, pessoal, que é bem interessante. Eles fizeram uns experimentos com plantas que foram submetidas à música erudita, à música clássica. Então a professora depois explica para vocês, Mozart, Beethoven e tal. E heavy metal, que é aquele rock pauleira, pesado e tal. A professora depois pode mostrar um exemplo de cada uma dessas músicas aí. E as plantas, pessoal, elas fugiram dessa música barulhenta, dessa música do heavy metal. Elas se curvaram para as músicas mais suaves, entendeu? Mais harmônicas. Então isso é uma coisa bem legal, né? Porque as plantas, elas não têm orelhas, mas aí a gente pergunta, elas não têm orelhas, mas será que elas não estão percebendo o som? Né? São que elas têm dessas frequências, né? Que são a frequência, elas vão sentir isso. Então, exatamente. Aí você falou um pouquinho sobre essa questão dos sons no espaço. Né? Já comentou disso, eu tinha colocado também. Sim. E aí eu pensei numa pergunta aqui também, se eles viajam no tempo. Né? Eu fiquei um pouco curiosa disso, assim, se a gente tem... Uma vez teve um filme que tinha que ficou um registro sonoro no universo. Isso. Não tem esse contato, né? Isso. Eles queriam transformar isso em imagem, então assim, isso é real ou não? Então, a gente poderia pegar um som... Então, pessoal, porque primeiro a gente precisa falar de tempo. E aí, era uma discussão filosófica bem acentuada se o tempo ele era subjetivo ou não. Ou seja, se o tempo dependia da existência do ser humano. E aí, eu vou dar um exemplo para vocês que seria o seguinte. Imagina que não tem nenhum ser vivo no planeta, certo? E que você tem uma cachoeira. Você concorda que você vai ter um instante em que a cachoeira, que a água estava em cima e depois ela está embaixo? Concorda que teve uma passagem de tempo aí? Teve um antes e um depois? Então, é para vocês pensarem. O tempo, ele é uma parte do mundo físico, tá certo? Tanto é que na teoria do Big Bang, que é a teoria que explica a origem do universo, a gente diz que o tempo nasceu com o Big Bang, ele não existia antes, certo? Então, ele é uma coisa que faz parte do universo, tá certo? Então eu particularmente acredito nessa ideia de que o tempo ele não é uma coisa subjetiva, ele existe por si só, tá certo? Essa questão do dia e da noite, todo esse ciclo que existe já mesmo sendo ser humano, né? Então, e a viagem no tempo, ela seria uma coisa bem complicada, porque como é que você vai sair, por exemplo, hoje, voltar no tempo, tá certo? E influenciar, por exemplo, o casamento do seu pai e da sua mãe. Aí você iria nascer, certo? Então, essa é uma discussão bem complicada, né? Mas eu não vou dizer para vocês que isso é impossível, porque quem sabe no futuro distante a gente consiga fazer essa manipulação do tempo, né? Coisa que a gente não sabe ainda. O professor falou que muitas teorias antes não eram, né? A ciência falava que era impossível como teletransporte. Então, muito para eles que isso eu gostei bastante, que isso já foi. O que o pessoal conseguiu fazer, gente, é uma coisa bem legal. Eles conseguiram fazer, copiar uma partícula que estava em um lugar para um outro lugar, tá certo? Então isso já foi feito, é uma coisa bem legal. E que era uma coisa que falava que não. Era uma coisa que era considerada impossível, e hoje já não é mais, tá certo? A gente pode pensar que nessa viagem um dia pode se transformar, eles acham uma forma. Isso. Eu até queria eu só vou fazer a pergunta, depois eu posso pegar até a resposta que teve antes, mas como nasceu o tempo, né? Acho que é uma... Então, o nascimento do tempo, pessoal, aí é uma teoria que é chamada de Big Bang. Essa teoria, que também é chamada de grande explosão, ela diz o seguinte, que o começo do universo ele foi bem conturbado. Ele nasceu de uma explosão, tá certo? E com essa explosão nasceu o tempo e o espaço. Olha que coisa complicada, né? Então, para a física de hoje, o tempo ele teve um começo. E esse começo foi no Big Bang, entendeu? A gente também tinha dito sobre essa questão do tempo ser absoluto ou não, sim. Eu até estava lendo essa semana uma coisa bem legal. Eles estão projetando um relógio atômico
Eu não vou entrar nesse detalhe de relógio atômico, que é uma coisa bem complicada. Mas a gente tem um relógio digital que é baseado no funcionamento da eletricidade, tá certo? E tem um relógio atômico que é baseado em decaimento de partículas, não decaimento de partículas, mas é baseado na teoria dos átomos, que seriam pedacinhos de matéria bem pequenininhos, tá certo? Vocês vão estudar isso aí lá no ensino fundamental 2, tá bem? Mas então, esse relógio, para vocês terem uma ideia, ele é tão sensível que se ele tiver numa altura maior ou menor, ele vai conseguir detectar essa variação do tempo. Quanto mais longe você estiver de um planeta, maior vai ser a variação do tempo que você vai ter. Olha que coisa interessante. Então a gente vê que o tempo ele não é absoluto, como pensavam antes. Antigamente as pessoas pensavam que o tempo era o mesmo em qualquer lugar do universo, em qualquer velocidade. Hoje a gente vê que isso não é verdade. Tudo bem? Então será que se a gente subisse assim, a gente ia pra onde? Isso. Então a gente pensa, eu estou num avião que está a 700 metros de altura, 7 km de altura, 8 km de altura. O tempo ele vai passar diferente, tá certo? Uma boa dica, tivemos máquinas foguetes. Isso, é uma coisa legal para vocês pesquisarem, certo? Muito bom, muito bom. Aí a ideia de dar para viajar no tempo e o que é necessário. Eles falavam que tinha que ser um relógio, vocês falaram também que para viajar no tempo precisaria de um relógio e não poderia ser digital, teria que ser o analógico, porque aí faz voltar assim. Então o que você, nessa pesquisa, o que você acha assim, que a gente teria que ter para voltar? Talvez essa questão de ir para subir, então sair do planeta Terra. Uma máquina que. Aí eu vou devolver uma outra pergunta, gente. Será que o tempo precisa de relógio? Ou é o relógio que precisa do tempo? Entendeu? Porque assim, o relógio ele é utilizado para medir o tempo, mas o tempo ele já existia antes dos relógios. Com ele a gente não consegue. Então parece que o caminho não é por aí, certo? Ele sai em outros caminhos. Mas eu falei com a professora Bruna de uma teoria dos arquivos acásicos, não sei se ela falou com vocês. Esses arquivos acásicos seriam o seguinte, seriam arquivos onde todos os acontecimentos do universo estariam guardados. Olha que coisa poderosa, né? Então, se a gente tivesse acesso a esses arquivos, a gente conseguiria explorar o tempo. Mas aí, cuidado, eu não estou falando que a gente conseguiria alterar. A gente conseguiria consultar, entendeu? Então isso. Olhar o que aconteceu, pesquisar. Isso. Então, particularmente, é uma coisa que me agrada. Eu gosto dessa teoria, mas é uma coisa também que não é comprovada. Hoje, com os recursos tecnológicos que a gente tem, a gente não sabe se isso é verdade ou não teoria. Tudo bem? Vocês estão percebendo que é meio frustrante às vezes você não ter certeza das coisas, mas é o caminho da ciência, né? A gente tem que às vezes ficar frustrado também, né? Muito bom. E criar teorias também, pensar se não é desse jeito, é bom saber quando não é. Porque aí você sabe, né? Isso aqui já é esse caminho, não é. Agora a gente tem que ir para outro caminho. Isso, né? exatamente. Os próprios alunos do cérebro, essa coisa quando a gente de voltar no tempo e se deparar com outro de nós. E essa questão. Então tem essa coisa, eles falavam no paradoxo, tem muitos filmes que falam disso. Então, você poderia falar um pouquinho dessa. Então, gente, porque isso daí é uma coisa bem assim, controvertida também, porque eu não sei se vocês já ouviram falar isso, mas quando eu era pequeno diziam assim pra mim: existe uma pessoa que é exatamente igual a você em algum lugar do planeta. Mas isso daí é uma coisa que não tem o mínimo de cabimento, né? Certo? Agora, será que existe um anti-eu? Uma cópia de mim em algum lugar do universo, numa outra dimensão? A gente não sabe disso, né? Com o conhecimento que a gente tem hoje, nós não sabemos disso, tá? Certo? Esse seria o paradoxo dos gêmeos. O paradoxo dos gêmeos é o seguinte: você pega uma pilha de DVDs ou Blu-ray, sei lá o quê, que você vai ler, que você vai ver em 50 anos. 2 pilhas, certo? Uma pilha você deixa com um gêmeo aqui na Terra. O outro gêmeo ele vai viajar com uma velocidade próxima da luz, que é muito alta, tá certo? E ele também vai levar 50 anos para ver todos esses Blu-rays, né? Quando ele voltar, vai acontecer uma coisa genial. O gêmeo que ficou na Terra, ele vai estar velhinho. E o gêmeo que estava viajando por aí, ele vai estar novo. Então, o que a gente conclui? Que o tempo, ele passou de forma diferente para eles. Você vê?
Então isso daí é chamado de paradoxo. Por quê? O paradoxo ele é uma coisa que é contraditória, tá certo? Isso é chamado de paradoxo. E aí não tem a ver com a questão da gravidade, não tem a ação da gravidade, nada disso. É tudo, é como se fosse... Então, essa é uma coisa bem legal, porque assim, quando você se afasta de um corpo massivo, por exemplo, da Terra, o tempo ele vai passar diferente para você. Então esse gêmeo que ficou viajando, ele estava longe da Terra, certo? Ele estava próximo de outra estrela, outro planeta, mas ele estava longe da Terra. Aí o tempo passou diferente para eles. E existe essa ideia de medição desse tempo em algum lugar? Em outros planetas, ou próximo lugar? Existe uma... Olha, já fizeram uma experiência uma vez com uma coisa que foi bem legal. Colocaram um relógio atômico no avião. Gente, vamos dizer uma coisa fantástica. Esse relógio do avião, ele estava marcando um tempo diferente quando ele chegou aqui na Terra. Sempre menos, passa mais devagar lá em cima. Então, e aí o que acontece? Você tem... Então, isso depende, tá? Se vai ser mais devagar ou mais rápido, tudo bem? Isso daí depende de vários fatores. Mas o que a gente sabe é que existe uma variação. É isso que eu vou deixar para vocês pesquisarem, tudo bem? O tempo, ele não vai passar de forma igual, tudo bem? E acho que a última coisa foi essa questão do universo, né? Da música do universo. Você falou então, isso daí é uma coisa que eu tenho essa dúvida desde pequeno. Será que o universo tem uma música? Será que ele tem barulho? Gente, isso é uma coisa complicada porque nós não temos meios de saber disso, tá? Eu acredito que existe uma música, né? Uma música das esferas celestes, como os antigos falavam, aquela coisa toda, né? Mas hoje a gente não tem condição de medir isso, certo? É uma coisa meio frustrante também, né? Talvez por pensar no som, né? Isso, Porque ele não se propaga pela frequência sonora, mas pode se propagar por uma outra frequência que a gente pode captar por outras formas. Exatamente. Né? E a última pergunta, que eu acho que os acasos. A gente falou. Onde eles ficariam assim? Eu fiquei com uma coisa assim. Então, pessoal, esses arquivos acásicos é assim. A teoria diz que eles ficam nos lugares específicos do universo que hoje a gente não sabe quais são, bem? Mas não seria uma coisa física, entendeu? Imagina o seu pensamento. O pensamento é uma coisa física? Não, né? A gente nem sabe se pensamento do que é feito. Existem teorias, mas a gente não sabe direito o que é um pensamento, né? Tanto é que você está pensando e não tem acesso ao seu pensamento, né? Mas nos arquivos acásicos tudo ficaria registrado, até os pensamentos, certo? Então não pode ser uma coisa física, como um armário onde você pega lá, vai abrir a gaveta e vai ter uma pastinha, certo? Não é por aí, tudo bem? Mas eu vou deixar para vocês pesquisarem também. Desculpa cortar assim. É muito interessante. Eu fui perguntar para a professora Ivani de Artes, né? Contar para ela toda essa pesquisa de vocês e falando isso que vocês falaram, que se a gente ouvir um som, a gente está voltando, se o som foi gravado antes. E é uma coisa mais filosófica do que e emocional, de memória, na nossa mente. E ela falou assim, a viagem no tempo, ela falou, essa linha no tempo é dentro da nossa, né? A nossa memória é isso o tempo todo. Sim. Porque se você sentir um cheiro, qualquer estímulo que a gente tem, né? Das artes ou não, mas pensando na questão estética das artes, é tão importante pensar que essa viagem acontece, né? Sim. Que a viagem do tempo acaba acontecendo por uma questão da nossa memória. Nossa memória consegue viajar. E eu vou colocar mais uma coisinha para vocês pesquisarem. Pessoal, uma coisa que eu considero terrível. A gente está vendo o Sol no passado. Então, se o Sol explodir agora, a gente só vai perceber daqui 8 minutos mais ou menos. Então, nós estamos vendo no passado. Quando eu vejo a professora Bruna, eu estou vendo no passado. Por quê? A luz bate no rosto dela, chega no meu olho, o olho processa, chega no cérebro, e aí é que eu percebo. Olha o caminho como é. Então, tudo é meio atrasado. Exatamente. Isso. Atrasada, né? Muito bom. Então vamos pesquisar essas coisas, refletir sobre tudo isso. E aí depois mais caraminholas surgirem, a gente mais perguntas. Muito obrigada, professor. Obrigado. Obrigada mesmo. Foi um prazer, gente. Tchau.